Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Nosso pacotão de estreias da semana nos cinemas foi dividido em 2 vídeos. O primeiro, já disponível no canal, é sobre um filme Minecraft. Nesse aqui eu falo de Presença, Código Alarum e Um Dia Daqueles. Mas só depois que você se inscrever aqui no canal. Vou esperar! Pronto! É tão rápido e indolor para fazer isso que a gente já pode seguir com o programa. Falando de forma bem resumida, Presença é um filme sobre uma família que se muda para uma casa mal assombrada. A convivência vai ser ruim, difícil e impossível para os dois lados, então alguém vai ter que ceder. Resumindo assim, se parece com 1 milhão de filmes que a gente já viu antes. Mas diretor e roteirista prepararam algumas surpresas. E quem são o diretor e o roteirista de Presença? São 2 sujeitos experientes e com carreiras marcadas pela versatilidade, além da óbvia qualidade. Quem escreve é David Koepp. Ele já tinha algumas obras no currículo antes de participar de uma verdadeira revolução que é Jurassic Park, o primeiro, e o segundo também. Trabalhou com Brian De Palma em O Pagamento Final e em Olhos de Serpente, com David Fincher em O Quarto do Pânico. Escreveu o primeiro Homem-Aranha, o primeiro Missão Impossível, Anjos e Demônios, os 2 últimos Indiana Jones. Um craque. Já sobre o diretor Steven Soderbergh, eu falei bem recentemente aqui no Em Cartaz, coisa de 1 mês, quando do lançamento do, até então, mais recente filme dele, o excelente Código Preto. Dizia eu que ele é um dos diretores mais versáteis e talentosos do cinemão hollywoodiano, que alterna grandes e pequenos projetos, trabalhos mais ousados e até experimentais e outros bem pipoca. Que ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes e concorrendo ao Oscar de melhor roteiro original logo na estreia dele no cinema, em Sexo, Mentiras e Videotape, em 1989. Depois disso, fez filmes tão distintos quanto Irresistível Paixão, Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, primeira indicação dele ao Oscar de melhor diretor, Traffic, indicação e vitória no Oscar de melhor diretor, 11 Homens e um Segredo e suas continuações, a ficção científica Solaris, a biografia em 2 partes de Che Guevara, Contágio e até Magic Mike, entre muitos outros trabalhos em uma filmografia extensa. E trabalhando rápido, algumas vezes com orçamentos modestos, ele pode se dar ao luxo de experimentar, trazer propostas ousadas, diferentes. Esse novo filme dele, por exemplo, foi rodado em apenas 11 dias. Em mais 11, ele já estava editado, até porque só tem 33 cortes de câmera. Então, trabalhando nesse esquema papum, mesmo se não der tudo certo, né, foi tudo muito bem, logo ele já faz outro filme e esse já é passado. Presença tem uma história muito interessante por trás. Quando os óculos e aparelhos de realidade virtual entraram na moda uns anos atrás e algumas pessoas apontavam que o futuro do cinema passaria por eles, Steven Soderbergh foi uma das pessoas que rejeitou essa ideia. Lembrando de outros filmes que adotaram um ponto de vista de câmera em primeira pessoa, ele ponderou que o efeito acaba sendo o contrário do planejado, que seria fazer o público se sentir na pele do personagem. Pensa assim, a gente vê toda a ação pelos olhos do protagonista. Os nossos olhos são os olhos dele. O que a gente vê é o que ele está vendo. Quando outros personagens conversam com ele, olhando para ele, estão olhando para a câmera, ou seja, para a gente. Só que ao fazer isso, ao colocar a gente dentro do personagem, o filme tira do público justamente o que faz com que ele se identifique com o personagem, que são as reações do personagem, as expressões do rosto, a angústia no olhar, a tensão na face. E em primeira pessoa a gente não vê nada disso, a não ser que o personagem se olhe no espelho ou algo do tipo. Só que aí o tempo passa e o que é que o cara faz? Um filme em primeira pessoa. Justamente o que ele disse que não funciona. Mas é que ele achou um ângulo para contar essa história. O ponto de vista do filme é o ponto de vista da entidade misteriosa que assombra a casa. O nosso olhar é o olhar do fantasma. E aí, isso muda tudo. E essa é uma das marcas de um grande diretor. Encarar uma limitação
e pensar em como superar essa limitação. E a julgar pelos relatos de onde o filme foi passando, o resultado impressionou. No Festival de Cinema Independente de Sundance, nos Estados Unidos, por exemplo, várias pessoas teriam abandonado a sala. Não por acharem o filme ruim. Pelo contrário, uma dessas pessoas que saíram no meio do filme disse: "Eu não aguento passar por esse estresse todo tão tarde da noite." Se você está indo assistir uma comédia do Leandro Hassum e passa por um estresse desse, isso é ruim, tem alguma coisa errada. Mas no terror, isso soa como um baita elogio. Presença está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de apenas 1 hora e 24 minutos. Nossa próxima estreia é Código Alarum. 2 agentes da CIA desaparecem do radar para poder se casar. Mas essa paz é abalada por outros agentes procurando um HD de computador. Ah, e tem o Sylvester Stallone. A essa altura da carreira, o Stallone não tem mais nada a provar. Ele foi escalando a escada do sucesso um passo de cada vez nos anos 70, até acertar bem no meio do alvo com Rocky, um Lutador. Um projeto pessoal que virou um fenômeno em meados da década de 70, um período chave na história americana, com o país saindo de um brejo deprimente pós-guerra do Vietnã, crise do petróleo e o escândalo de Watergate. Concorrendo com filmes nessa vibe deprê, como os excelentes Taxi Driver, Todos os Homens do Presidente, principalmente Rede de Intrigas, Rocky desbancou todos eles e ganhou 3 Oscars, incluindo o de melhor filme, em meio a 10 indicações, entre elas a de melhor roteiro e de melhor ator, ambas para Stallone, que nunca foi exatamente um grande ator, mas que nesse filme está excelente. Ele encarnou bem o personagem e o inegável carisma dele tratou de fazer o resto. Em uma época em que continuações ainda eram um troço meio raro, ele sacou o potencial desse tipo de filme para ganhar uma grana, entrando em campo já ganhando de 2-0. Ao longo das décadas seguintes, ele faria Rocky 2, 3, 4, 5, 6, Rambo 1, 2, 3, 4, 5, em sequências que abraçavam os exageros típicos da era Reagan dos anos 80, para depois tentar uma abordagem mais pé no chão, na medida do possível, nas décadas seguintes. Na medida do possível. Enquanto isso, ia construindo a imagem de astro de ação também em outras frentes, como Cobra, Tango e Cash, Risco Total. Um modelo de filmes do tipo Exército de um Homem Só, liderado por ele e pelo Schwarzenegger, com coadjuvantes menos cotados como Chuck Norris e Steven Seagal, esse modelo sofreu um sério abalo no final da década de 80 com Um Duro de Matar. Stallone teve dificuldades para se reinventar e passou boa parte dos anos 90 patinando em fitas de ação que não empolgavam muita gente, como O Demolidor, O Especialista ou Daylight. O novo século começou e a carreira dele dava claros sinais de declínio, quando ele trouxe de volta seu personagem mais clássico, aquele que definiu sua carreira, o boxeador Rocky Balboa. 16 anos depois da última vez que ele foi visto no cinema, ele retornou com um filme que tinha exatamente esse título, Rocky Balboa, uma indicação de volta às origens. E descobriu que o mundo estava pronto para abraçá-lo de novo. Foi um renascimento. Vieram então Os Mercenários e suas continuações, homenagens nostálgicas e que pegaram muito bem junto ao público do tipo de filme que ele fazia nos anos 80, se reuniu mais uma vez com o antigo rival Arnold no divertido Rota de Fuga, subiu no ringue para enfrentar outro intérprete de boxeador famoso do cinema, Robert De Niro, de Touro Indomável, no filme Ajuste de Contas. Tudo era festa. Foi até parar na Marvel, com um personagem em Guardiões da Galáxia, e na DC, em Esquadrão Suicida. E até emplacou um raro spin-off que é bom de assistir, que é a trilogia Creed. Ele participou só dos 2 primeiros e foi indicado ao Oscar de coadjuvante pelo primeiro. Chegou com pinta de favorito e muita gente apostou que ele levaria, até como homenagem a uma carreira muito vitoriosa. Mas o prêmio acabou ficando com Mark Rylance, de Ponte dos Espiões. Stallone não escondeu a decepção, até por saber que dificilmente ele teria outra chance. Pelo menos por enquanto essa chance não apareceu mesmo. E às portas dos anos 80, quer dizer, às portas dos 80 anos, né?
não parece provável ou possível que apareça essa oportunidade. Quer saber? Dane-se, ele não precisa do Oscar. Trabalho é o que não lhe falta. Um outro filme que está em cartaz nos cinemas agora, Resgate Implacável, com o Jason Statham, tem roteiro e produção dele. E ele ainda tem nada menos que 12 projetos em andamento como produtor, 6 como ator e 1 como roteirista, que é a frequência de Rock. Tá tudo muito bem e nem Código Alarm, que tem a curiosidade extra de contar com a brasileira Isis Valverde no elenco, substituindo a Camila Queiroz, não vai ser nem esse filme que vai estragar essa boa fase dele. O filme está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 35 minutos. Agora, para finalizar nosso pacote de estreias da semana nos cinemas, vamos de comédia, por que não? Em Um Dia Daqueles, 2 amigas estão em uma corrida contra o tempo para conseguir o dinheiro do aluguel, né, que o namorado de uma delas perdeu. Se elas não conseguirem a grana, vão ser despejadas. E, além de tudo, a amizade vai ficar em risco, né? Para evitar essa verdadeira tragédia, elas vão se meter na maior aventura. O diretor Lawrence Lamont, estreante em longas-metragens, depois de muitos trabalhos em vídeos musicais e na série de TV Maldito Rap, onde trabalhou com a roteirista Cyrita Singleton, ele foi claro e direto sobre a inspiração para o filme. Outras comédias agitadas com elenco majoritariamente negro. No caso, Sexta-feira em Apuros, com Ice Cube e Chris Tucker, e Ricas e Gloriosas, com Halle Berry, ambos filmes dos anos 90. São filmes também estrelados por duplas, que é o caso de Um Dia Daqueles. Aqui, a parceria é entre a ótima e carismática Keke Palmer, de As Golpistas e Não Olhe, e a cantora e compositora SZA, S-Z-A, estreando como atriz. Eu confesso que eu não conhecia a SZA, mas como eu faço meu trabalho, fui pesquisar. E encontrei uma figura bem interessante. Ela é discreta em relação à sua vida pessoal, mas não se esconde quando o assunto são causas sociais. Já abraçou várias, desde as pontuais, como a ajuda a vítimas de um furacão, até as que exigem atenção constante, como a questão ambiental e a defesa dos palestinos. Também é uma pessoa muito aberta e honesta em relação às suas questões de saúde mental, como a depressão que ela enfrenta e enfrentou, principalmente quando 3 ex-namorados dela morreram na sequência. Além disso, como ela tem um passado como ginasta, ela ainda foi capaz de dispensar dublês nas cenas que exigiam mais dela do ponto de vista físico. Eu não sei se a carreira dela nas telas vai muito para frente, mas com um pacote desses, a gente torce pelo sucesso da moça. Um Dia Daqueles está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 37 minutos. Tchau!